Galerinha do bem, Júnior na área, vamos falar de propriedades periódicas e propriedades aperiódicas. Começando pelas propriedades periódicas. Bom, para pensar em propriedades periódicas, nós vamos ter que pensar nos períodos. Então lembra, os períodos são as linhas, né? As linhas, e tem um total de 7 períodos, ok? O que é importante lembrar dos períodos? O período sempre indica o número de camadas que o elemento tem. Então, se um elemento está no quarto período, ele tem 4 camadas. O período indica o número de camadas. Bom, as propriedades periódicas são analisadas assim. Vamos pegar aqui, por exemplo, o potássio, que está no quarto período, no início do quarto período. E vamos ver o último elemento do quarto período. As propriedades dentro do período vai variando. Mas quando a gente termina um período e vai começar o próximo, e agora eu estou no quinto período, nós vamos ver que a propriedade desse próximo elemento vai se repetir, vai ser semelhante ao do elemento de cima. E aí a gente vai ver essa repetição em relação ao período anterior. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Aqui eu tenho o lítio no gráfico. O lítio possui uma propriedade de valor 1. Aí a gente está observando que a gente vai sair aqui do lítio. O lítio está no segundo período. E nós vamos até o flúor, que também está no segundo período. A gente está indo do começo até o final do período praticamente. E eu percebo que está aumentando a propriedade. Quando termina o segundo período e nós passamos para o terceiro período, nós vamos encontrar o sódio. Só que aí você vai ver que o sódio está aqui embaixo. E aí quando a gente vai até o final do terceiro período, nós vamos ver o Cl, o cloro. E ele está aqui em cima. Então a gente está observando nesse gráfico que a propriedade dos elementos vai aumentando conforme vai passando o período, mas a hora que chega no final do período, ele volta lá no início de novo e começa a repetir tudo de novo. Aí termina o próximo período, ele volta lá no início de novo e começa a se repetir de novo. Então, nós temos as propriedades periódicas como sendo aquelas que se repetem a cada período. Ou seja, pensa nas estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Terminou o inverno, o que a gente está esperando é que venha primavera, verão, outono e inverno. É uma periodicidade. Bom, nós temos aqui algumas propriedades periódicas, como raio atômico, energia de ionização, afinidade eletrônica e eletronegatividade. Beleza? Bom, nem toda propriedade é periódica. Essa aqui é aperiódica. E esse A significa não. Não. Não o quê? Significa que existem propriedades que não se repetem de forma periódica. Eu vou listar aqui a massa atômica, o calor específico, a dureza e o índice de refração. Mas quero que você fique ligadinho nessa aqui, massa atômica. Bom, vamos pegar aqui um elemento, o primeiro elemento, o hidrogênio, tem massa 1. O segundo elemento tem massa 2. O terceiro, massa 2 não, massa 4, o hélio. O lítio já tem massa 7, o berílio massa 9, o boro 11. Bom, o que você está percebendo? Você está percebendo que conforme o número atômico vai aumentando, a massa vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando e vai continuar aumentando. Em momento algum a gente vai ver aquele gráfico de subir e descer, de subir e descer. Por quê? Porque não tem repetição. Bom, das propriedades periódicas, uma delas é o raio atômico. Como medir o raio atômico? Lembra que o átomo ele tem núcleo e eletrosfera. O núcleo é esse pontinho amarelo que você está vendo. Nós vamos aproximar dois átomos, então vamos pegar dois átomos. Esses dois átomos precisam ser do mesmo elemento, e precisa estar no estado sólido para que um fique grudadinho no outro. Aí a gente faz o quê? Mede a distância entre os núcleos. O raio é sempre a metade dessa distância.
Então, se eu pegar essa distância entre os núcleos e dividir por 2, eu vou ter o raio atômico daquele elemento que você está estudando. Olha o exemplo aqui. Nós temos dois átomos de sódio, ok? E o que nós temos que fazer? Nós temos que medir. Então, medir a distância entre os núcleos. No caso do sódio, os cientistas já mediram e acharam 372 picômetro. Picômetro é 10 a menos 12 metros. É bem pequenininho. Aí, se a gente divide esse valor por 2, né? Se a gente divide esse valor por 2, nós temos o valor de 186 picômetro, que seria então o raio atômico do sódio, certo? Então, raio atômico é a distância entre dois núcleos dividido por 2. Ó, meus queridos, olha na tabela periódica. O que você está vendo na tabela periódica? Que existe uma ordem, né? Para que lado o raio atômico está aumentando. Então, não esqueça, o raio atômico está aumentando de cima para baixo e da direita para a esquerda. Então, o elemento graudão, o bitelo, o gigante, o jogador de basquete da tabela periódica é o elemento que está mais à esquerda embaixo, né? Aqui nem está todos os elementos, né? Teria ainda um cara que fica embaixo desse, que é o frâncio. O frâncio seria o maior elemento de todos, o que tem o maior tamanho, certo? Mas por que o raio está aumentando? Por que o raio está aumentando de cima para baixo? O que é que acontece? No primeiro período, o elemento só tem uma camada. No segundo período, ele tem 2 camadas. No terceiro período, ele tem 3 camadas. No quarto período, ele tem 4 camadas. No quinto, ele vai ter 5 camadas e assim por diante. É imaginar, se você está aumentando camadas, não tem como ficar menor, vai ficar maior. Então, conforme vai de cima para baixo, vai aumentar o número de camadas. Tá? O elemento de baixo sempre tem mais camadas que o elemento de cima. Quem tem mais camadas vai ser maior, ou seja, vai ter um raio atômico maior. Então, o raio atômico aumenta de cima para baixo, de cima para baixo, porque de cima para baixo está aumentando o número de camadas. Agora, quando a gente olha da esquerda para a direita, a gente está vendo que, da direita para a esquerda, né? Quando a gente olha da direita para a esquerda, a gente vai ver que o raio está aumentando. Mas vamos escolher um período. Escolhi aqui o quarto período, começando no potássio, que tem número atômico 19, e vai terminar aqui no criptônio, que tem número atômico 36. Eu falei número atômico. Número atômico é o número de prótons, né? Lembra, ó, número atômico Z é igual ao número de prótons. Olha, meus queridos, vamos pensar o seguinte. O que eu espero dos elementos do quarto período? Que todos os elementos do mesmo período, vai ter que ter o mesmo número de camadas. Então, se eles estão todos os 18 elementos do quarto período, vão ter 4 camadas. Então, não vai ser o número de camadas que vai fazer um ser maior do que o outro. Então, o que vai ser, Júnior? O que está acontecendo da direita para a esquerda? Júnior, da direita para a esquerda está diminuindo o número atômico. É isso. Mas não entendi. Bom, quando diminui o número atômico, diminui a atração que o núcleo exerce sobre os elétrons. Diminui a atração que o núcleo exerce sobre os elétrons. Sobre os elétrons. Então, se a atração fica menor, fica mais frouxo, os elétrons ficam mais espalhados. Então, conforme você vai da direita para a esquerda, o raio aumenta. Por que da direita para a esquerda o raio aumenta? Estando no mesmo período, terá o mesmo número de camadas. E aí o que vai fazer o raio ficar maior é o fato de estar diminuindo o número atômico, diminuindo a atração que o núcleo exerce sobre os elétrons. É um pouco confuso, fique ligado. Bom, você está vendo agora o raio iônico. Existe o raio iônico do nosso amigo, cadê aqui? Cátion. E o raio iônico do ânion.
Quero lembrar vocês que o cátio, necessariamente, ele é formado quando perde elétrons. E o ânion é aquele que vai se formar quando ganha elétrons, ok? Ganha elétrons. Pensa assim, você mora numa casa confortável, grande, tomara Deus, né? Seja abençoado para isso, e tem vários quartos. E você passou no vestibular lá longe, por exemplo, na Unicamp, na Federal do Paraná, e vai morar fora. Aí seu pai e sua mãe começam com aquela história, não vou precisar mais de uma casa tão grande, né? A gente vai ficar só eu e você, né? Falando para a mãe. E é verdade, se você está perdendo elétrons, você não vai precisar de uma eletrosfera tão grande. Veja o caso do magnésio. O magnésio tem 3 camadas. Quando ele perde 2 elétrons, ele passa a ter apenas 2 camadas. Então, conclusão, o raio do cátio vai ser menor que o raio do átomo. Por quê? Porque ao perder elétrons, você perde camadas. O ânion funciona assim. Bom, você se formou, casou e a esposa disse que está grávida. E aí você fala assim, opa, vamos precisar de uma casa maior. Você vê como que é a vida, né? Então, o que acontece? Você vai precisar de mais espaços quando está chegando elétrons. A eletrosfera vai ter que crescer. Então, quando o oxigênio ganha 2 elétrons, a eletrosfera dele expande, né? E porque a atração sobre os elétrons fica menor. Então, eu posso dizer que, nesse caso, o raio do ânion vai ser sempre maior do que o raio atômico, certo? Fica ligado. Daqui a pouco nós vamos ter mais uma aulinha. Bom estudo, fica em paz e até a próxima aula.